uma rede já que eu chamo de rede Cavaleiro Jedi. Né? E tem, cara, tem as redes Cavaleiro Jedi? Tem, mas tem a rede Mestre Jedi, tem a rede Grão-Mestre Jedi, tá? Então, tem ainda algumas evoluções ainda da rede. Vocês já devem estar vendo aí o diagrama. Tá, isso aqui é uma das redes que eu projetei há pouco tempo. Deixa eu aproximar aqui. Aqui eu tenho a borda da rede, deixa eu jogar mais para perto. Pronto. Deixa eu pegar meu grau. Beleza. Ó, aqui eu tenho um NE40 na borda. Tá? Recebendo o link, eu não tenho uma interface de agregação antes do roteador, nesse caso. Eu só recebo uma porta de 10 aqui, 10 GB, pegando um link da Level 3 e pegando o transporte para o PTT São Paulo. E tem uma terceira interface aqui de 10 GB ligada na log, uma outra interface de 10 GB ligada aqui no IX direto, é dedicado. Na verdade, já tem mais 3, né? Está até desatualizado esse diagrama. E aqui tem mais uma. Tá assim hoje, atualmente. Esse diagrama está desatualizado. Mas hoje está assim. Aí fechou as interfaces. Aqui, nós fechamos uma porta de 40, nem é 80. Eram duas tipos de 40 aqui, é porque nós migramos para 100. Aí ficou a de 100 e uma de 40. Então aqui não é 80 mais, é 40. Interface de 40 GB, mais uma de 100 aqui. Então aqui em 100 GB, como é 100 de ida e 100 de volta, nós estamos falando de 200 GB agregado, né? No meu switch de distribuição. Geralmente, quando você não tem interface sobrando no roteador, você sobe um switch agregação aqui em cima, recebe todo mundo no switch e agrega as interfaces com o roteador, para poder você, né, multiplicar essas interfaces. Porque o switch nada mais é do que um multiplicador de interface, né, gente? Vamos combinar. Vou chegar aqui. Beleza. E, além dessas interconexões, o meu é um switch L3 aqui, é um 6730 da Huawei. Tá? 6730 aqui. E, além dessas conexões com esse cara, dentro desse NE40 aqui, eu trabalho com recurso de virtualização, que a gente chama de Virtual System, né? Que são as VS. Então, eu tenho uma espécie de roteador virtualizado dentro da borda, né, do seu roteador de borda. Então, você tem lá tipo um servidor com a VM. Então, você tem um NE40 lá da Huawei e você virtualiza vários roteadores lá dentro. Nesse caso aqui, eu criei uma virtualização para receber só o PTT São Paulo e interconexões lá em São Paulo. Uma máquina, né, um roteador completamente segmentado, virtualizado, para receber só o que eu tenho de PTT do Rio de Janeiro e as interconexões no Rio de Janeiro. Um roteador dedicado só para o meu router reflector, para poder eu interconectar e receber todas essas rotas, e um aqui só para os meus trânsitos IP. Tá? E aqui eu tenho um trânsito IP com a Log Equinix, né? Tem que alterar o nome, é Equinix, e a Level 3, que também mudou de nome já também. E aqui as interconexões com PTT Rio e PTT São Paulo. É muito importante ter as interconexões com o PTT, cara, porque o PTT é onde está literalmente a grande troca de tráfego. Né? Quem troca tráfego hoje está dentro do XBR, do Internet Exchange. E se você for parar para analisar, o custo de trocar para trocar esse conteúdo nacionalmente é muito barato. Você acha mais interessante, por exemplo, eu aqui, né, na minha cidade, eu pago R$2 no mega do meu PTT. Vou pegar PTT, tá? Então vamos supor que eu peguei 1 GB lá de PTT. E eu tenho que pagar R$5 no trânsito IP. Tá? Vamos supor que eu vou pegar lá 1 GB também de trânsito IP. Então, a diferença aí de custo, né, substancial. Aí você imagina que o Google, eu consigo pegar ele, o conteúdo do Google, os vídeos, as pesquisas, tudo que é relacionado à hospedagem Google, eu consigo pegar no PTT e consigo pegar no trânsito IP também. Então, o Google, se você for parar para analisar aqui no diagrama, o Google está dentro do trânsito IP,
E o Google também está dentro do PTT, o Google troca tráfego dentro dos PTTs. Aí você pensa comigo, é mais interessante você comprar o conteúdo do Google a R$5? Ou é mais interessante você comprar o conteúdo do Google a R$2? Vamos fazer essa conta, vamos ver se essa conta bate, né? Então, é aí que você começa a perceber que, pô, cara, não faz sentido, né? Você não ter, né, XBR dentro do seu provedor de internet. Faz sentido total você ter esse cara. Total, total. Então, eu digo a você, cara, se você não tem, tenha. Procure fazer cotação, você vai ver que é mais barato e você vai ver que uma parcela substancial da sua rede vai buscar conteúdo no XBR. E está todo mundo dentro do XBR. Se você for parar para analisar, a quantidade de número de rotas que sobe todos os meses no X é absurda. Por quê? Porque muitas novas interconexões estão sendo feitas, né? Muita gente, muitas empresas se interconectam dentro do XBR. Então, você imagina que, além de nós aqui, várias outras empresas estão interconectadas ao XBR. Existe uma lista de AS que você pode identificar quais são as empresas que estão interconectadas lá. Isso é interessante você trocar tráfego com elas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho Pire, eu tenho uma seção BGP diretamente com o Facebook. Por exemplo, eu tenho a seção BGP diretamente com a Riot Games, que é a empresa de jogos. Tem a seção BGP diretamente com o Google. Tem a seção BGP diretamente com a Microsoft e com várias outras empresas que são mantedoras de muitos conteúdos. Microsoft, por exemplo, cara, quem hoje não usa o Windows? Atualização de Windows, você já imaginou quanto que esse negócio consome banda? Você não imaginou, você já fez uma captura de fluxo na sua rede, você já analisou com o Traffic Flow lá, para saber o que passa dentro da sua rede? Essa é a sacada. Um provedor nesse nível, ele já sabe exatamente o que passa na rede dele, ele sabe o que comprar, aonde comprar, por quanto comprar. E aqui você vê que ele ainda não tem nenhuma troca de tráfego internacional. Mas hoje em dia, todos os provedores de 5 gigas para cima já trocam tráfego internacionalmente. Ele já tem aqui um transporte aqui com alguma empresa aqui, tipo, por exemplo, para você pegar um cloud da vida, um cloud X que eles chamam, que são várias interconexões com vários X diferentes, onde eles juntam tudo isso numa única tabela de rota e vende para você. Então, muitos deles fazem isso. A Cogent faz isso. Nossa, muita gente faz isso hoje, né? Isso o quê? Por exemplo, IPTV. A maioria dos servidores de IPTV estão hospedados em águas internacionais, vamos assim dizer, em outros países. Então, ter uma conexão boa, né, internacional é muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que vocês estão comentando. Às vezes eu falo aqui e esqueço de vocês. A CDN também ajuda bastante. CDN, eu nem falei da CDN ainda, ela está aqui, ó. A CDN. Ó. Então, assim, né, fechar as interconexões e você vai ver o quanto que é interessante você ter interconexões e por rotas diferentes ainda. Já vou chegar mais embaixo. Então, aqui, ó, como o nosso amigo falou, Tech, né, Infra, temos ainda as CDNs, né, que são as Content Delivery Network, né? É uma espécie de servidor de cache de conteúdo. Então, tá até errado aqui, né? GCC, Google Global Cache. Não, tá certo, Google Global Cache, isso mesmo. Então, o GCC está aqui do Google, o OCA da Netflix, né? O FNA da Facebook, geralmente são os 3 grandes aí, mas nós temos vários outros aí, nós temos CDN. Da própria Microsoft tem CDN, tem empresas que têm CDN, tem a Akamai também, que é uma CDN, então tem muitas outras CDN. E a CDN, a parcela de CDN aqui, geralmente num provedor de internet, é isso aqui, é de 30% a 40%. Passa disso não, entendeu? Da CDN. Por quê? Porque geralmente, quando você não tem CDN, esses 30% a 40%, o Google, esses 3 caras aqui, eles consomem 30% a 40% da sua rede aí, com certeza. E quando eles não estão aqui no CDN, eles estão aqui no PTT. Ó. Então, você imagina que... E muitos outros, né, gente? Vamos combinar que muitos outros estão dentro do PTT. Mas quando você não tem CDN, pelo menos uns 60%, talvez mais, 70%. Eu já peguei casos de 80% do fluxo do cliente ser conteúdo, ser PTT.
Para vocês terem uma ideia. Imagina, o cara tem 1 GB de tráfego, tá certo? Contratar 200 megas de trânsito global de link IP e 1 GB de PTT, pronto. Tá, e fechou a rede dele, entendeu? Era assim, a sacada do cara. Então, ele imagina a conta disso no final. E a conta disso no final é investimento na rede. Fibra lançada, expansão e cliente na base. Certo? As CDNs estão conectadas no switch, tá? Por quê? Por que isso, né? Tem um porquê disso aqui nesse cenário. Esse cara aqui é um switch L3, né, como comentei com vocês, é um 6730, e ele fecha o SPF com as redes aqui, ele que faz os túneis MPLS e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele anuncia para o Google blocos de IP privado da minha rede, para poder eu ter uma maior escalabilidade, ter uma qualidade melhor. O Google, ele recebe endereço de IP privado da classe 164, né, da classe que a gente geralmente é usada para CGNet, é um /10 que nós usamos lá, o 164 lá, tem a RFC lá certinho e tudo mais. Então, o Google recebe isso e você consegue dar até um up. Cara, eu já percebi subir o fluxo só em fazer anúncio, né? Tem uma community que você tem que anunciar junto para poder você informar para o CGC que você está anunciando o endereço IP privado da sua rede, mas funciona de boa. Só o Netflix e o Facebook não funcionam, mas o Google funciona de boa. Então, por isso que eles estão conectados aqui, e também porque não tinha interfaces aqui para conectar direto. Aí, como eu tenho largura de banda sobrando aqui, então acabou que eles entraram no switch, né? Eu acabei unindo o útil ao agradável, né? E eu recebo eles aqui, nem coloquei aqui, tem uma quinta VS aqui só para CDN, porque né, tem cliente meu que vende só o produto CDN, como eu comentei com vocês, o Xcloud. Então ele pega todos os PTTs, todas as CDNs, junta tudo numa única tabela de roteamento aqui e fala que isso aqui é um Xcloud. Chama de Xcloud e vende isso. Tá? Vende isso como produto. Não tem nada de errado também com isso. Né? A maioria eu vejo não orientar bem os clientes acerca de como cadastrar os seus prefixos nas tabelas globais de IRR, por exemplo. Né? Então acaba que eu vejo muita gente desanimando desse produto porque não tem conhecimento técnico na área de BGP e de roteamento e não consegue fazer com que o seu AS seja bem visto, vamos colocar dessa forma, em águas internacionais. Muitas empresas fazem filtros utilizando o recurso de IRR, né? Para quem não conhece, o IRR. Né? Então, é um cadastro que você faz numa tabela global, onde essa tabela é consultada pelos provedores. Os grandes players fazem isso. Vários clientes meus só trabalham dessa forma. Então, para você poder fazer um anúncio para ele, você tem que chegar no seu IRR, colocar lá o seu AS7, né? E informar para ele qual é o seu AS7 lá. Então, ele libera o seu AS7, tudo que tiver dentro dele está liberado. Então, os seus clientes embaixo de você, você vai cadastrar aqui na tabela de IRR, bonitinho, para poder os operadores de cima liberarem e fazer toda essa liberação, que geralmente demora 5 dias, quando você faz um pedido de liberação de AS. Nesse formato aqui demora 5 minutos, porque é o tempo de você cadastrar no IRR da sua base o seu cliente e pronto, e acabou. E o seu cliente já está liberado para você, para quem você compra, para a pessoa que compra de quem você compra e toda a cadeia de roteamento BGP da tabela global da internet. Então, IRR é um sucesso. Quem não tem, a primeira coisa que eu faço quando eu entro num provedor que tem AS é cadastrar ele nas tabelas. Se ele não tem como pagar, cadastro na tabela free, né? Tem várias tabelas free aí. Que eu recomendo é sempre a RADB, que é paga, custa $500 anualmente e tem muito recurso facilitador, tá? Mas o que aqui de interessante que eu tenho para falar com vocês? Tá, então vamos descendo aqui um pouquinho. Vamos descendo mais um pouco. Nós temos aqui
Nós temos o meu PE0, né, que é o cara que recebe essas interconexões do meu core, do meu backbone lá em cima, de quem recebe meus links e da minha rede. Então, existe uma linha imaginária aqui, gente. Ó. Isso aqui é uma divisão de água. Você imagina que água doce e água salgada não se misturam. Então, a rede externa e a rede interna que não se misturam nessa etapa da rede. É aqui que morre, né, o mundo externo para a nossa rede interna. Então, a partir daqui, só tem acesso à internet quem nós permitimos que tenha acesso à internet. Tá? Então, aqui eu tenho o Firewall, por exemplo, cuidando dos meus servidores, desculpa, da minha VM aqui. Tá? Então, nessa VM eu tenho todos os serviços possíveis. Eu tenho DNS, autoritativo, recursivo, todos os speed tests, né? Os meus sistemas virtualizados, parte de sistemas de OLT, redes, backup, geralmente são 2 servidores, nós temos que ter backup de servidores também, né? Que faz backup em nuvem também, né? Tem que ter backup em tudo quanto é canto. E aqui um firewall para proteger esse pedaço da rede. E aqui onde saem as interconexões para os POPs. Então, é agregação em cima de agregação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 rotas de 10 GB, né? Hoje tem mais, né? Mas são rotas separadas. É um 10 GB que vai para o lado, outro 10 GB que vai para o outro lado. Faz 20 GB. Cai uma rota, a outra rota some sem erro, tá? Então, é muito legal trabalhar dessa forma. E aqui também, é rota para o lado, rota para o outro lado. E aqui são POPs que eu tenho, e nesses POPs tem interconexões com o quê? Ou com clientes residenciais, onde eu tenho um POP completo, aí entra OLT, né, entra a retificadora, entra tudo que tem direito de um POP para poder ele sobreviver, para ele ficar vivo, né? O POP tem que, para ele viver, tem que ter uma retificadora decente, um banco de baterias, né, e os equipamentos necessários lá no POP. E aqui um outro POP, aqui ó, tem o clientes sendo atendidos aqui, ó, clientes ISP, então aqui é um POP que atende muito cliente ISP, né, cliente provedor de internet. Aqui mais em cima, se nós formos analisar, aqui já chegamos um pouquinho mais para o lado, ó. Que legal. Isso. Vamos analisar aqui são concentradores, né? Ele usa aqui, no caso, ele padronizou Cisco, então ele só usa Cisco como concentrador, no caso aqui ele usa PPPoE, e aqui, cara, são suítes ligadas a várias OLTs, aqui tem uma, mas geralmente é mais de uma OLT ligada às suítes, né? Então, as OLTs aqui, tudo cliente residencial interconectando aqui na rede, no Cisco. E as redes no Cisco são as configurações básicas de PPPoE. Eu sou CCNP, então é super tranquilo administrar Cisco. Na realidade, eu tenho todas as certificações dos grandes players, assim, porque como eu trabalho com consultoria, né, e na época eu vim de um mundo onde certificação era tudo, então eu me certifiquei muito assim. Depois que você para analisar, depois que você vira empresário e tal, você vê assim, você fala assim, cara, certificação é bom no momento em que você realmente, né, é funcionário, porque eu nunca precisei provar para ninguém que eu era certificado, né? Eu tenho empresa desde 2008, então eu só fecho contratos, né, e faço as minhas consultorias. E eu nunca precisei mostrar em nenhum contrato o meu CCNP, por exemplo, ou alguma certificação minha. Então, né, por um lado é boa para você testar seus conhecimentos, mas por outro isso não melhorou em nada, né, no cash, né, no meu caso, porque no meu caso eu sou empreendedor. Para quem trabalha numa empresa, né, e a empresa tem um plano de cargos e salários, certificação é a alma do negócio, com certeza. Tá? E olha só que interessante, nessa rede aqui, é uma rede onde tem um anel dentro da OLT, tá? Onde a OLT recebe. Na verdade, tem uma interconexão assim também. Tá? Esses 2 concentradores recebem interconexão dessa OLT aqui. Se por um acaso é porque isso aqui fica dentro de uma comunidade, na verdade. Né? Então, ocorre muito em comunidade em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Região Nordeste também, quase no Brasil todo. De ter muita troca de tiro entre facções e acaba que a bala danifica a fibra, velho. É louco, parece louco o que eu estou falando, mas é verdade. A fibra não foi tiro, velho. Caraca, que viagem, mas é verdade mesmo. Aí tem muito rompimento, aí acabou que a gente teve que fazer
essa sacada aqui de um anel. Então, essa OLT, por exemplo, que ela recebe, geralmente os clientes ou autenticam nesse concentrador ou autenticam nesse concentrador. Tá? E aqui também ele tem uma rede legada ainda, você vê que um provedor desse tamanho ainda tem uma rede legada no Paquepão, que são até redes menores, você vê que eu deixei até aqui pequeno, porque realmente são redes pequenininhas que ainda estão sendo migradas e estão autenticando também nesse concentrador aqui, ó. Então, ele meio que padronizou. Aí é o que eu recomendo. Se você pensa em montar um provedor, se você já tem um provedor, se você está buscando melhorar seu provedor, padronize a coisa. Padronize que tá bom, funciona. Tá? Não tem como alguém falar que não funciona porque funciona. Muito bem, eu faço isso há mais de 10 anos. E, cara, eu posso dizer que eu tenho cliente que está comigo há 10 anos. Por quê? Porque, cara, a rede do cara só cresce. Entendeu? Então, faz sentido, né? Então, tenha redes padronizadas, façam um diagrama, né? Pelo menos algo que seja, que você olhe assim e fala, cara, eu estou entendendo que está aí desenhado na minha rede, tá? Essa é a sacada. Mais um pouquinho aqui embaixo, deixa eu descer. Isso. Aqui, nesses pops aqui, ó, nossos, nós temos um pop, um site, né? Onde esse site ele está interconectando com um PTT, um X aqui. Eu disse que essa aqui é a minha rota amarela aqui, né? E aqui eu estou recebendo um link de um PTT onde eu tenho uma redundância literalmente. Aqui eu tenho BGP fechando aqui e tal. Não nesse L2, né? Na verdade, esse cara fecha BGP nesse NE20 aqui, né? Esse switch fecha BGP com esse cara. O PTT não fecha aqui direto, porque os switches 67 XX da Huawei, né, vamos colocar dessa forma, eles não trabalham com community estendida. Né? E muito cliente ASN tem AS com mais de 32 bits, né? Aliás, com mais de 16 bits. Então, community estendida muitas vezes é importante. Como ele não faz community estendida, eu não faço BGP direto no meu PTT aqui. Então, esse cara ainda tem que vir para cá ainda, para fechar essa interconexão com o PTT. E aqui tem outra interconexão com o PTT. Então, você imagina assim, lá em cima, nós já tínhamos interconexões com o PTT e tem POPs na cidade que você atende que é interessante você ter outras rotas para ter outras interconexões com outros PIXs, outros PTTs, né, que você pode interconectar. Então, por exemplo, PTT do Rio de Janeiro, você precisa ter, né, na verdade, ter interconexão com vários PIXs. Um PTT, ele está conectado a vários PIXs. Então, se aqui é o PTT, o ponto de troca de tráfego, é o IXBR. Se aqui é o PTT, né? Esse é o IXBR aqui. O PIX, esse cara aqui, é o ponto onde acontece a interconexão propriamente dita. Tá? Então, aqui é o PIX central, que são os PTTs um conectados no outro, e aqui são os PIX. Então, as empresas, os provedores, vocês, provedores de internet, vocês só conseguem se conectar no XBR, no PTT, através de um PIX. E os PIX são empresas, né, que fizeram lá a parceria com o XBR para poder prover interconexão. E para você se interconectar, você precisa fechar parceria. Nesse caso aqui é um PIX do Rio de Janeiro, o PIX da Net Botanic. E aqui é um outro PIX do Rio de Janeiro também, que esse provedor é um provedor do Rio de Janeiro, que é o LNCC, né, que é uma faculdade, né, um instituto de pesquisa também. Tá? E por que existe essas linhas verdes, essas linhas aqui, essa linha verde e essa linha amarela? Né? Lembrando que eu estou fechando essa seção BGP aqui, né, então o PTT está interconectado aqui, que é mais um roteador dentro da minha rede, fechando o BGP com o meu roteador de borda lá, o meu IRR e com quem seja dentro do meu roteamento. Mas qual é a sacada aqui? A sacada aqui é o seguinte, deixa eu limpar. Fecha, isso. Aqui, ó, se você deixa até... Ó, isso aqui, quando você tem IXBR, né, o IXBR possibilita você fazer um lance chamado VLAN bilateral. Chama ela aqui de bilateral. Pronto. VLAN bilateral. O que é isso? Isso aqui, ó. Anel via XBR, né? O que é esse negócio, né? A empresa que você contrata trânsito IP, no meu caso aqui, eu estou contratando com a Equinix, aqui em cima, né?
Equinix e Level 3, né? Equinix e Level 3, Alloy Level 3. O que eles me possibilitam? Possibilitam que eu estabeleça uma sessão BGP através dessa vilã bilateral com eles, interconectado com outro PIX. Então, por exemplo, o PIX do LMCC, eu tenho uma interconexão lá. Então, eu solicitei lá a Level 3 que ele fechasse uma sessão BGP através de uma vilã bilateral comigo. A Level 3, por sua vez, ela é um PIX, né? É um Tier 1, ela é um PIX, e tem as suas interconexões com o PTT. Então, o que isso quer dizer? Olha só a loucura. Deixa eu fechar aqui e vou ter que aumentar um pouquinho a tela, vai ficar um pouco pequena. Pronto, vai ficar um pouquinho pequeno, assim. Né? A Level 3 está aqui em cima, pronto. A Level 3 está no Pix da Level 3 e eu tenho uma interconexão no Pix da LNCC. Eu solicitei ao XBR uma VLAN bilateral. Eu disse para o XBR que eu estou no LNCC, que é um Pix que está em outro lugar, em outra rota, outro lugar, né, geolocalizado em outra parte, tá bom? E o Pix da Level 3 que está lá no endereço dele, está geolocalizado em outra parte, todos eles interconectados com o Pix central, fazendo as suas interconexões. Tá? Então, aqui eu solicitei uma VLAN, eu vou dar um ID que genérico aqui, por exemplo, de 1101, ID 1100, e o PTT falou assim, Rafael, olha só, esse ID 1100 está livre, tá? E se não tiver nenhum problema para você, eu posso disponibilizar essa VLAN dentro aqui do meu Pix, da LNCC e da Level 3, que tem interconexões com o Pix central, né? Então, vamos supor que aqui seja o Pix central, né? Que são geralmente duas conexões com o Pix central, com redundância, e o LNCC tem uma conexão com o Pix central, e o Pix da Level 3 tem uma conexão com o Pix central. Bom, e o que acontece? O PTT vai liberar uma VLAN para que você consiga fazer uma conexão do PTT nessa VLAN que eu chamei de linha amarela. Essa VLAN que vai passar no LNCC, vai passar no Pix central, vai lá para o Pix da Level 3, tá certo? E você vai buscar isso aqui na interconexão que você tem aqui no PTT da Level 3. Aí você vai abrir essa VLAN aqui em cima, vai abrir essa VLAN aqui do lado. Deixa eu chegar mais claro. Isso. Vai abrir essa VLAN aqui, né, que tem essa interconexão que eu falei com vocês. Então, eu vou abrir a VLAN 1101 aqui. Vou abrir a VLAN 1101 aqui também. Tá? E tudo isso, deixa eu desenhar de novo aqui o Pix central, interconectado por essa rota aqui, tá certo? Por essa rota aqui, ó. Que não é uma rota sua, que você não conhece, não sabe o que acontece com ela, não tem SLA, não tem nada também, né? Tipo, caiu lá, você não tem para que ligar, entendeu? Mas seria isso aqui, uma redundância, um anel dentro do PTT. Então, por que eu tenho interconexões aqui, várias interconexões com o PTT? Porque eu tenho várias VLANs bilaterais, vou chamar essa aqui de 102, né, que é a segunda. Aí eu tenho essa aqui outra, que é 103, outro PTT, outro VLAN bilateral, 04, que eu tenho com as empresas que eu troco conexão, né? E eu faço redundâncias utilizando a rede do PTT, né? O que não tem nada de errado com isso. O PTT, inclusive, disponibiliza essas VLANs para a gente. Então, feito isso, se por algum motivo, vamos supor, por exemplo, que eu perdi a comunicação com essa rede aqui, ó, né? Eu desenhei essa rede toda. Aí esse anel rompeu os dois anéis, toda essa rede que caiu. Ó, deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Vou chamar aqui de verde. Ó, essa rede aqui toda ficou off. Porque ela isolou daqui, ó. Teve um rompimento aqui, tá vendo? Isolou aqui. O que vai acontecer? O meu NEC20 que está aqui, ó, ele vai pegar toda essa rede que está off, os clientes residenciais, tudo isso que está off, que fecha roteamento comigo, e vai falar assim, olha, então já que eu perdi essa interconexão aqui, eu vou fazer um pouco do tráfego passar por esse Pix, pela VLAN bilateral, e um pouco do tráfego passar por esse Pix, VLAN bilateral,
para poder todos esses caras chegarem aqui em cima, ó, na VLAN lateral, através do XVR, nesse caso, interconectar aqui no meu roteador e ter acesso à internet, porque meus trânsitos eu recebo aqui. Então, esse cara tem acesso à internet. Ó. Caiu aqui, ferrou, perdi o acesso à internet, mas com a VLAN bilateral pelo PTT, numa rota, né, numa rota que a gente não tem controle, mas está lá, nós vamos conseguir salvar a nossa rede. Legal, né? E você não paga mais nada para o seu trânsito, tá? Seu trânsito. Você só fala para ele, cara, fecha a sessão BGP de redundância comigo aí. Entendeu? E ele vai fechar a sessão BGP de redundância com você. Se você perder sua rede aqui embaixo, sobe por cima aqui e tá tudo certo. Porque o PTT é seu, não é dele, a gente só vai fechar a rede, o anel, né, por dentro do PTT. Então, cara, super tranquilo. VLAN bilateral segredo. Entendeu? Gostaram, gente? Essa rede que eu chamo rede Cavaleiro Jedi, é uma rede que você já tem um alto nível de disponibilidade, uma rede que você, literalmente, você não pode ficar offline, você é um diferencial na sua cidade, você é bem recomendado, você tem contratos corporativos. Então, cara, e o monitoramento disso tudo, né, é o mais importante, talvez, aí de tudo. Né? Além de um cérebro para poder comandar toda essa coisa toda. É o que geralmente eu faço todo esse desenho, faço as configurações de todos os equipamentos, faço monitoramento, parte de servidores, faço tudo também, todos os servidores virtualizados possíveis, e geralmente é um projeto assim que eu entrego. Ficou alguma dúvida aí? Algum comentário, alguma coisa? Tem uma outra redezinha aqui, é um projetinho, um mini projeto, que eu vou mostrar para vocês. Aqui ficou tranquilo, né, gente? Tá tranquilão aqui, né? E aqui são LTs diversas, Huawei, Fiber Home, geralmente eu padronizo. Ou é tudo Huawei, ou é tudo Fiber Home, ou é Parks, ou é ZTE, ou é o que o gosto do bolso do empresário decidir aqui no caso. Deixa eu jogar o meu outro diagrama aqui para mostrar para vocês. Mais umzinho só. Não sei se vocês estão gostando, né? Rede é uma coisa que eu gosto muito.